dados de realidade, né? Então, o que está funcionando aqui? O Dr. Jorge Figueiredo sabe, a Lívia, quem tem comunidade sabe, quem atende dependente químico que precisa de alguma coisa vai procurar o quê? Uma internação, não é isso? Ou alguns ambulatórios, como as casas André Luiz e outros ambulatórios que estão abrindo agora, né, que trabalham com muita dificuldade, porque a aderência ao tratamento é muito pequena. Então, o grosso dos dependentes hoje em tratamento no Brasil e em recuperação estão aonde? Vamos falar a verdade. Não é? Nas comunidades terapêuticas. Se tem 3.000, miseravelmente, taxas aí norueguesas, vai 10 companheiros por clínica, daria quanto? 30 mil? É isso? 30 mil. Em tratamento. Uma população flutuante, né? Vou na clínica do Dr. Jorge Figueiredo hoje, daqui a um mês eu volto lá, não são os mesmos mais. E nos grupos anônimos? Alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos. Daqui para frente, toda vez que eu falar alcoólicos anônimos, eu estou falando de narcóticos anônimos, amor exigente e etc. E nos grupos anônimos? 6.000. Uma população aí de 10 por grupos, dá quanto? 60 mil, 50 mil em recuperação, mas é uma população mais fixa, parada. É interessante a gente notar isso. Pessoas com 10 anos, 15 anos em recuperação. Nós temos também um processo histórico aqui muito interessante. O modelo Minnesota, que foi importado lá dos Estados Unidos e que sempre funcionou. Hoje houve um sucateamento desse processo. E nós temos que resgatar isso. Aí é que está o problema. Eu estou colocando dessa forma esse problema que nós temos que resolver. Por quê? Daqui para frente, os equipamentos de saúde, devido aos cursos, o AUE, o escândalo, tudo que é agredido se defende, na defesa se fortalece, e a sociedade está se aparelhando para atender dependente químico. Esses ambientes de tratamento já estão e vão melhorar. E nós precisamos não só tratar, mas recuperar também. E pasmem. Eu ia falar troca, mas não precisa, tá? Os grupos estão diminuindo de tamanho, envelhecendo. Alcoólicos Anônimos chegou no Brasil em 47, mas só começou a crescer a partir de 68, 69, quando o livro Alcoólicos Anônimos foi traduzido pelo Donald Lazo. Alguns conheceram aqui. Pois bem, em 1970, Grupo Sápios, Grupo Perpétuo Socorro, Grupo Jardins, Grupo Belém, e aí houve uma explosão de crescimento dos grupos, que em 1990 a 2000 chegou a 6.000 grupos. Abriu um grupo por dia, Lívia. Lívia Lopes, que traduziu a palestra do Bimbás. 6.000 grupos. Do ano de 2000 até hoje, nós perdemos 1.000 grupos. Antes, no começo, quando as clínicas começaram a crescer e aparecer, era batatinha. Todas as clínicas, como Bezerra de Menezes, Recanto Maria Tereza, Vila Serena, a Clínica Vitória, do Dr. Jorge Figueiredo, não é que elas mandavam para o grupo, nós éramos amigos das clínicas. O Dr. Jorge Figueiredo, ele está sendo escolhido para fazer essa palestra porque ele abria a clínica dele para a gente visitar. Era assim. Então havia um encaminhamento quase que obrigatório, 90 dias, 90 reuniões, batia-se carimbo. Não havia solução de continuidade entre tratamento e recuperação. E com isso os grupos cresceram. Alcoólicos Anônimos, que é rezado aí em prosa e versa, que ninguém consegue explicar direito.
devido a ser uma coisa muito mais emocional, mas basicamente funciona. Alcoólicos Anônimos funciona para quem fica. Para quem fica. E quando você encaminha, a taxa de aderência aumenta. O profissional que está mandando, que está orientando, fala, ó, vai para Alcoólicos Anônimos, que se você for, dificilmente temos visto fracassar aqueles que cuidadosamente seguem os nossos passos. É uma frase de Alcoólicos Anônimos. Ninguém que frequenta os grupos está bebendo nesse momento. Quem tem mais de 6 meses, 1 ano, não está bebendo, porque o confronto lá é apropriado. Hoje, o que aconteceu? Com o crescimento das clínicas, eu não sei porquê, mas se perdeu isso. Foi se abrindo uma clínica, outra a partir lá do Padre Haroldo, depois as primeiras clínicas, depois foi se abrindo outras clínicas, outras, e apesar das pessoas das clínicas usarem os passos, 4º, 5º passo e tal, mas não mandam mais para os grupos. Será que esse é melhor? Tá. Oi. Alô. Alô. Então, tá bom. Então criou-se o quê? Como hoje não se manda mais, criou-se uma lacuna. A cada 2 meses passa 30 mil pessoas que entram em recuperação e nós temos uma demanda reprimida, escrevam isso. No dia 4 agora saiu um relatório num dos escritórios da ONU, que fala sobre drogas, e o Brasil aumentou aí 2,5 vezes o uso de cocainômano, de usuários de cocaína, em 7, 8 anos. Saímos de 0,7 para 1,75. Não é isso? Você está sacudindo, você leu? Olha que incrível. Então, a média mundial é 0,4. Nós temos muita gente, é o país que mais usa cocaína no mundo. Do outro lado da ponta, nos Estados Unidos, por exemplo, de cada 3 dependentes, 1 está em tratamento. De cada 3, 1 está em recuperação e tratamento. Aqui no Brasil, a cada 11, 1 está em tratamento. Mundialmente, a cada 6, 1 está em tratamento. Vocês já imaginaram a demanda reprimida? Quanta coisa nós temos que fazer na questão do tratamento e da recuperação? Isso não aparece. As pessoas não estão indo ao tratamento, tem muita gente sofrendo. O que nós estamos falando aqui é de coisa... Nós estamos falando de amor, de dor, de sofrimento. Essa é a grande realidade. Aí a gente pergunta, mas eu não tenho nada a ver com isso. Não. Quem tem uma comunidade terapêutica, olha a responsabilidade, ele tem uma comunidade terapêutica que só tem isso e isso. Hoje só tem isso e isso. Quem tem um ambulatório é alta responsabilidade, porque não tem outra saída. O que mais que ele poderia fazer? Ser internado, sair para os grupos anônimos. É a rede que está disponível, materializada. Ah, mas nós não tratamos assim, nós tratamos rapidinho. Não existe isso. O tratamento é demorado. Surgiu essa lacuna aqui que nós temos que preencher com protocolos. Senão os resultados vão continuar sendo pequenininho. Nós temos que melhorar essa rede. Do que nós estamos falando? Eu não vou dar nenhuma aula aqui de neurociência, né? Mas hoje, você fala de cérebro, você pega livrinho de 1º grau, já tem.
E não dá para a gente torcer o nariz para isso, porque isso hoje, se a partir de 1980 nada de novo surgiu em dependência química, nada, esse é um fato novo. Esse é um fato novo. Trabalhar com modelo neurológico, esse modelinho, é a coisa mais inteligente que nós podemos fazer. Quem tem um dependente químico em casa, quem tem uma empresa, tem lá o seu dependente químico, quem queira montar uma organização de serviço, fazer uma política pública, tem que se basear nisso. Senão vai levar para o lado moral. E o que é isso? Basicamente, 3 coisinhas. Ó. Essa senhora aqui, Nora Volco, esteve no Brasil em 2010, presidente do NAIDA, deu uma entrevista na revista Veja, e essa notícia está espalhada pelos livros científicos hoje no mundo, né? Perguntaram para ela, o que é dependência química? Ela falou, é uma doença crônica. Para o resto da vida. Quem fala agora não é Alcoólicos Anônimos, né? Uma doença recidivante, sujeita à recaída. A pessoa está toda hora sujeita à recaída. O uso continuado, olha o que ela falou na revista Veja, o uso continuado leva a alterações neuronais. O cérebro se esculpe, se modifica. A substância psicotrópica sendo usada de uma forma duradoura, vai esculpir o cérebro, vai se misturar lá com a maconha interna, com a cocaína interna, com os calmantes internos, com os circuitos excitatórios, inibitórios e dopaminérgicos e tal do cérebro, e vai formatar, montar circuitos para o uso. Está explicado do ponto de vista neurológico o que é dependência química. E esses circuitos, eles vão ficando cada vez mais fortes, dependendo da continuidade. Os fiozinhos dos axônios vão engrossando, formando barreira de mielina e se cristalizam. Foi isso que ela disse. Nós temos que se basear nisso para a gente fazer as nossas políticas. Senão nós vamos querer tratar o cara rapidinho. Para você criar esses hábitos, demora. Mas depois que criou, fica difícil. Você cria hábitos e depois você é obrigado a se subordinar aos hábitos que você criou, porque o cérebro é feito para isso mesmo. Poupar energia e fazer rotina neurológica. O cara vira nóia não é de graça. Leva a alterações neuronais. Depois ela, que é uma autoridade, que trabalhou lá nos Estados Unidos de 85 a 2000, com técnicas de imagiamento, tomografia computadorizada, emissão de pósito, ressonância magnética, tal. Ela falou assim, e esse comportamento, esses circuitos levam a pessoa a comportamentos compulsivos. O que é isso? A pessoa tem reações impulsivas. O cérebro mais antigo, tronco encefálico, sistema límbico, fica forte. E a parte que pensa, não. Vai desconectando. O estresse continuado, a tendência é a pessoa ter reações impulsivas. E esses circuitos levam a pessoa a ter mecanismo de busca da substância para aliviar aquelas reações. Então, é uma perpetuação da dependência. Para você fazer novos hábitos, há quanto tempo leva? Cláudio Cunha, da Universidade do Paraná, esse daqui lá da Geórgia. Para você fazer novos hábitos, os núcleos da base vão lá e começam a criar, através dos fenômenos da neuroplastia, de 60 a 90 dias.
Lá ele escreve de 62 dias. Eu queria chegar só a isso. Para você montar um novo hábito, 90 dias. Nos grupos anônimos a gente fala assim, 90 dias, 90 reuniões. Quem já ouviu falar disso? 90 dias, 90 reuniões. Isso não é mais conversinha, não é opinião, que é a mais baixa forma de conhecimento. É científico hoje. Se o cara não ficar em recuperação, aprender a ir para o grupo, centrar a vida dele na abstinência, pelo menos 90 dias para iniciar um processo de recuperação, não adianta. A tendência dele é voltar aos velhos hábitos. Ele não quer ir a tratamento, vocês sabem disso, né? O dependente não quer ir a tratamento, cria mecanismo de defesa, minimiza, justifica, racionaliza, só tomei uma, é porque minha mulher está cozinhando mal, eu estou aposentado, esse mundo do jeito que está, esse monte de gatinho abandonado, então só tomando uma. Uma outra coisa interessante é a ambivalência. Tem que explicar isso para a gente entender e saber lidar com o dependente químico. Porque senão eu vou querer tratar do meu jeito, não vai dar certo. Os mecanismos de defesa de não querer ir a tratamento continuam depois que ele está em tratamento. Ele vai porque forças estranhas, uma espada nas costas, faz ele ir a tratamento. O que é a ambivalência? Ele acorda de manhã, quem é dependente químico aqui sabe, olha para o espelho e fala, eu preciso parar com essa vida, não é assim? Eu preciso parar com isso. Mas, ao mesmo tempo, as 100 trilhões de células dele fala, queremos usar. Então, ele tem dois impulsos contraditórios, que têm que ser satisfeitos. E com isso cria o quê? Uma indecisão nele. Uma indecisão. Ele já está fraquinho do córtex frontal, vai do impulso ao ato. Quer parar e não quer. Pezinho para trás, está querendo parar, mas com o pé virado para a biqueira. Se a parte cortical dele não funciona, o que nós temos que fazer? Quem está pensando tem que emprestar o córtex para ele decidir. Quem chegar primeiro leva. Se chegar um parceiro, ele vai para a biqueira. Se a gente forçar ele a ir a tratamento, melhor. Ele tem um caminho. Ele precisa ser adestrado, queira ou não. Então, quando ele está na clínica, se você não encaminha ele, ou num ambulatório, não encaminha ele para o pós-tratamento, a chance de perder esse paciente é tremenda, é grande. Às vezes eu estou atendendo lá no MEI, né, e nós temos um contratinho terapêutico, eu falo, esse vai. Esse, o cara chora na frente. Né? No outro dia eu saio para trabalhar, estou passando, quem que está lá na padaria? Ele. Aí ele faz assim, ó. À noite eu estou lá. Não é brincadeira. Então temos que ajudar ele a decidir. Essa ambivalência, essa negação que continua mesmo, ele tomou banho, ele está bonitinho, ele penteou o cabelo, mas lá dentro mora um dependente químico. Do ponto de vista cerebral, dependente químico. Está falando, mas só de boca para fora, ele está com vontade de parar, mas está difícil. Ele tem compulsão. Dá diarreia nele quando ele pega dinheiro. O abandono é terrível. Ó, Nova York, ó. Abandono de tratamento. Ingressaram aqui, ó, 148, estudaram, né, 148 pessoas que ingressaram em um ambulatório. Depois de 6 semanas, só sobrou 24%. Pré-tratamento. O cara agenda e fala, eu quero me curar, eu quero passar num tratamento. Se você atende ele no primeiro dia, ó, 17% já abandona, não vai para consulta. No segundo dia, 43% não vai para consulta.
Agora eu vou falar dos grupos anônimos, que as pessoas chegam sozinhas, não encaminhados. Encaminhados ficam mais. Grupo Diadema. Estava fazendo uma palestra, perguntei para o secretário, ingressaram quantos? Ele falou, ingressaram 117 durante o ano. Viu quantos ingressam? Ficaram quantos? Ficaram quantos? 2. Alguém está pensando, você está metendo o pau no AA? Pega esse número aqui e transforma em um ano, vocês vão ver. Mesma coisa. É um fenômeno mundial. Agora, no AA, nós temos uma justificativa. Desses daqui, ó, de 80% a 90%, porque o AA não faz estudos, mas nós temos estimativa por meio dos relatórios de frequência de grupo, que vai para o distrito, área, setor, se transforma em relatório. De 80% a 90%, doutor Ornei, custódio de AA, de 80% a 90% não voltam na segunda reunião. Agora, viram a importância do encaminhamento? Se o psicólogo, doutor Espiridião, mandar para o AA, encaminhar para o AA, a chance dele voltar na segunda reunião para carimbar é muito grande. A estimativa que nós temos é que sai mais ou menos de 3% para 8% aqui no Brasil. O Jorge Weiland mandou a Lívia Lopes ligou para o Jorge Weiland e pediu algumas anotações, alguns dados sobre encaminhados lá nos Estados Unidos, e lá sai de 4% para 10%. Viu a importância de desencaminhar? Pedir, o dono da farmácia, o padre, o advogado, o médico, fala, ó, se não for para o AA, você vai morrer. Pronto. E a pessoa chegando lá, o que vai acontecer? A gente joga um monte de espinhel e tenta trazer ele. Espinhel o que é? São anzóis de todos os tamanhos, para ver o tamanho do bagre, né? Para a gente trazer. E nós temos alguns mecanismos para isso. Aqui, ó, outro estudo, ó. Quem trabalha com dependência química não fica triste, não. É assim mesmo. Agora, o que nós precisamos fazer não é salvar o mundo, é melhorar um pouco. Melhorar um pouco, cada um fazendo a sua parte. Para a gente tentar trabalhar sem preconceito em relação a tratamento e recuperação. Entraram em tratamento aqui, ó, 401 dependentes. Ó. Esse estudo demorou, eu gosto muito desse estudo, 13 anos. 64% deles não conseguiram nada de abstinência, 5% só. 5%. Agora, quem tem clínica, ambulatório, a gente não consegue acompanhar. O pessoal que chega no AA, aqueles 80% que não volta na segunda reunião, nós não estamos nem aí. Como é que nós vamos monitorar eles? Nós não sabemos onde eles moram. Está tudo usando. A grande maioria daqueles que entraram em tratamento está usando. E nós não temos cultura de tratamento. Estigma, medo, vergonha de ser pé inchado. Eu não sou nóia, não é? Segundo grupo, ó, durante 13 anos, 22%, 50 companheiros, atingiram de 30% a 40% de abstinência. E só 14% conseguiram 90% de abstinência nesses 13 anos, que é aquele que eu costumo dizer, Deus achou bonitinho, deu sorte, alguma coisa aconteceu. Ou estão frequentando os grupos anônimos. A parte do paciente é muito grande, por isso que a gente não consegue segurar. A gente pode tratar, mas recuperar é complicado.
Então, só para dar uma acelerada, internação, não tem jeito de ficar sem internação. Eu briguei com o Alexandre durante muito tempo para tentar tratar ambulatorialmente lá no Centro Espírita Meio e Meio, onde a gente tem um atendimento multidisciplinar com médico, remédio, tem tudo lá. Difícil. Tem que internar para a pessoa voltar a pensar com clareza. E lá, informar ele depois que ele volta a pensar. Não tem jeito. Alguns conseguem ambulatorialmente. Aquele que você olha a intensidade e a gravidade, o capital social dele, o suporte social é bom. Aí você dá uma tentativa. Internação, esse é um modelinho, ó. Pós-tratamento, as clínicas hoje não tem mais pós-tratamento. Fica caro. E a concorrência entre as clínicas, né? E depois, tudo isso servir de calçadeira para enfiar o cara numa autoadministração. Sabendo o que ele tem, né? Agora eu gostaria que vocês raciocinassem comigo. Eu acho que vocês lidam com dependência química, senão vocês não estariam aqui, né? O que é tratamento? Tem um conceito, definição, eu acho bonitinho os conceitos. Ó. Tratamento é um conjunto de técnicas e intervenções, modalidades terapêuticas ao longo do tempo. Isso não é ironia, isso que eu estou... Tem que conceituar, mas, ó, para diminuir os sintomas e melhorar a qualidade de vida, já que é uma doença crônica. Não dá para curar? Pois bem, a doutora Lívia vai atender um paciente. O que ela tem que fazer? Primeiro abordar ele, depois sentar com ele, fazer uma avaliação, anamnese, tirar um retrato em branco e preto da vida dele, não é? Depois, executar um plano de tratamento para ele. Você vai falar, o que eu vou fazer com ele? Vou internar? Não, tá, internei. Tá bom. Quando chega na internação, qual é o objetivo da internação? Basicamente, o tratamento é só isso, gente. Quem quiser inventar outra coisa, pode passar para mim. Ó. Ele aqui, ó, tem que identificar as situações de risco para ele não voltar a usar, não é isso? Identificar. Para quê? Para ele evitar. Velhos amigos, velhos hábitos, aquele boteco, não é isso? E também, se acontecer dele confrontar, o que ele tem que fazer? Saber manejar, saber falar não é? Saber sair fora, amanhã eu vou, tá, não é assim? Então, duas coisas ele tem que fazer. Identificar, depois manejar a situação de risco. Interna e externa. Fissura, por exemplo, ele tem que saber manejar, ela vai vir. Isso dá para fazer na clínica? Aí alguém pode falar, quem tem clínica e fala, dá para fazer. Não, dá para você ensinar ele a fazer isso, porque ele só vai fazer isso na rua. Deu para entender? Quando você estiver ensinando ele, companheiros, você está fazendo isso aqui, ó, psicoeducação. Dá para você estruturar uma nova rotina de vida para ele centrada na abstinência? Dá para fazer isso lá dentro da clínica? Não dá. E fora, dá. Mas aí ele está longe do ambiente protegido. Então, quando você ensinar ele a estruturar uma nova rotina de vida, é técnica de psicoeducação. Prevenir abandono, dá lá? Não dá também. Deu para entender? Então, o que dá para você fazer? Não venha as pessoas antimanicomial, já falam assim, mas interna o coitado do dependente, ainda tem isso. A lei manicomial proíbe a internação, eu sou contra a internação. Mas internação não é internação. Internação não é internação, internação não é nem internamento. Internação é um curso que ele tem que fazer, do que ele tem que fazer quando ele sair. É isso. E o grande drama nosso é, o que você vai fazer primeiro aqui? Entendeu, Lívia? E tem que ser logo. Eu não posso rir assim, cara.
O Velo estava aí, o Velodimer, ele traduziu a apostila Permanecer Sóbrio, do Terence Gorski, né? É lindo, lindo, lindo. Ele fala as fases da recuperação. Ó. 90 dias para aprender a parar, 2 anos para aprender a funcionar sem a substância e centrar a vida dele numa nova rotina de vida, centrada na abstinência, com vínculos bons. Depois, na vida confortável, cuidado para não ter novas compulsões, sexo, comida, jogo, sei lá. Então, aqui tem que formatar uma nova personalidade, é altamente didático isso, altamente didático. Então, tudo isso que eu estou falando quer dizer só isso aqui, ó. Onde está o problema e a solução? A pessoa sair do tratamento e entrar em recuperação. Esse é o nosso grande desafio. Criar uma nova rotina. E para isso existe uma rede que, conversando com o Dr. Ronaldo Laranjeira, por isso que ele incentivou e patrocinou 5 minutos, né? E ajudou a gente a fazer esse evento. Porque ele perguntou para mim em uma reunião, quantos grupos existem no estado de São Paulo? Eu falei 487. Ele falou, nossa, como são subaproveitados, Sérgio. Como são E menos que isso, a cultura linda de Alcoólicos Anônimos não consegue entrar na parte dos ambientes de tratamento, com toda a sua beleza, beleza de espiritualidade, de pessoas em recuperação. Então, nós perdemos a oportunidade de criar uma cultura, de levedar a massa, uma cultura de tratamento, sendo que tratamento é mudança de comportamento. E todos os manuais religiosos só pregam isso, mudança de comportamento. E como é fácil mudar quando os outros ajudam a gente. Você fica embarcado no ideal nobre, remando também. Nossa, é uma delícia. Frequento reunião há 25 anos, né? Quando eu não vou, eu fico triste. Tem 3, 4 companheiros, chego lá, nossa senhora, você esquece do mundo. Esquece do mundo. Eu que fui preso, até outro dia eu estava falando, será que não foi o Mário Sérgio que me condenou? Fui preso algumas vezes, né? Fui camelô de rua, hoje estou em recuperação, devido aos grupos anônimos, né? Então é lindo isso. O ser humano, quanta gente sofrendo aí com álcool e droga, que poderia ter um potencial magnífico, porque de louco, de mágico, está muito próximo os dois, né? Muito próximo. Está faltando só 5 minutos, e eu não quero passar. Grupos anônimos não dá para você explicar, é uma caixa preta. Quando vocês lerem nos livros sobre alcoólicos anônimos, é apenas ou narcóticos anônimos, que eu não estou falando aqui de narcóticos anônimos, pelo amor de Deus, eu sou membro de narcóticos anônimos também, mas é uma caixa preta. Você lê, é apenas descrição. Lá tem isso, faz assim, mas não consegue entrar na alma, na tradição oral, no jogo, no maneirismo, no gestual, na mímica, sabe? No amor, não consegue. Alcoólicos Anônimos não é religião e não é ciência, mas fala de doença e fala de Deus, hein? Não é barato? Tese, antítese e síntese. Religião, seus dogmas, tal, seu jargão próprio, a ciência, a antítese. René Descartes, Isaac Newton, contra lá a religião, os princípios, né? Já é um pouco mais presunçosa, metodológica e tal, criou muita coisa. Mas para a dependência química, não conseguiram muita coisa. Não é verdade? Nós temos que nos virar. E cria-se uma síntese que tem um pouco da religião e um pouco da ciência. Fala de meditação, prece, estados alterados de consciência, despertar espiritual. A única ajuda que nós temos é a ajuda que nós podemos dar para os outros. Isso vai fazer com que a gente esqueça de nós mesmos e a vida melhore. Eu vou me afastando para mudar aqui. É lindo falar disso, da anarquia de alcoólicos anônimos, sem chefe, sem líderes,
policéfala, uma cabecinha para cada lado, não tem centro, excêntrica. Modelo. Isso daqui é os fundamentos básicos. Apadrinhamento. Chega lá, tem um gerente de casa, o acompanhante terapêutico para o paciente que for para lá. De graça. Modelo de doença. Antigamente era criticado, lá vocês pregam abstinência. Hoje é científico isso. Quer beber controlado? Não dá, né? Então esse modelo de doença parece que dá certo. Se é doente, tem que se tratar. Você não é culpado de ser doente, mas seria bom você se tratar. Isso é responsabilidade sua. Programa estrutural, bem estruturado, de espiritualidade, os 12 passos, com lógica, sem religião, e não ambivalência. Isso daqui é a melhor coisa que tem. É pegar ou largar. Quer beber, o problema é seu. Tem companheiro que fala assim, está com vontade de beber, eu te dou dinheiro. Tem uma padaria aqui embaixo. Não fica adulando, cara. Você quer beber, o problema é seu. Você quer parar, o problema é nosso. Aqui é para não voltar a beber. Apesar de não proibir nada. E aqui é uma tentativa de explicar uma reunião que não dá, é impossível, né? As pessoas falam de si mesmo, reestabelece método, o cara chega doidinho lá, né? Ele consegue pôr, através dos depoimentos e por meio dos depoimentos, se comprometer no próprio depoimento, Lívia. Ele fala assim, ó, eu preciso me melhorar, e chega no outro dia, ele tem que falar que melhorou, né? Eu preciso, confronto com a própria consciência, desperta emoções novas, catarse. Ele cata lixo lá fora, vem na reunião e despeja aqui, dá um alívio. Não melhora, mas alivia, né? Vai tentando se transformar. Lá tem lugar para ajudar, então você tira o herói, a autoestima volta. Terminou? Né? 2 minutos. Esses 3 minutos foram os 3 minutos mais longos que eu já vi. Olha eu ali, ó. Depois do processo educacional, você lixa o chifrinho, ó, fica quase igual, mas um pouquinho melhor. Aí você defende o seu ego alcoólico, que é um ego legal. Antes você defendia o ego de manguaceiro nativa, agora não, você defende outro ego, que também é gostoso. Os mecanismos de defesa são diferentes, são mais sublimados, uma oitava acima. Se era agressivo, fica corajoso, né? Você, tá, vai aí, mudanças, né? Eu vou terminar com esse slide aqui, alguns figurões, gente importante na dependência química do mundo, e são importantes porque produziram, né? Não nasceram importantes. O grande desafio do tratamento da adicção no século XXI será integrar espiritualidade dos 12 passos com psiquiatria, neurobiologia e psicofarmacologia. Ele falou isso antes do ano 2000, que legal. Muito daquilo que os psicólogos escreveram do ponto de vista teórico, que apoiam o processo de recuperação, são ingredientes cotidianos na sabedoria do AA. Edward Griffith. As agências de tratamento que encorajam os AAs podem aumentar sensivelmente os índices de recuperação que obtêm. Livro Psicoterapia das Adicções, que tem o primeiro artigo do George Whelan, que fala sobre Alcoólicos Anônimos, e o último, do Edward Griffith, que fala sobre Alcoólicos Anônimos. A participação nos Alcoólicos Anônimos não danifica a aliança terapêutica com o conselheiro médico. O que quer dizer isso? Se você mandar para o AA, você não vai perder o paciente. Ao contrário. Se você não mandar, aí você perde, porque ele volta a usar, a maioria das vezes. Então, se você mandar, ele vai continuar frequentando o seu, frequentando o ambulatório e o grupo. Como eu falei que era o último, né? Tem uma rede disponível. Vamos forçar um pouco ele para ir a tratamento.
aqui alguns números aí da questão da... Quanto mais reunião, mais taxa de abstinência no tempo, são estudos americanos. O duro é isso aqui, ó. Nós vamos fazer ponte entre os grupos anônimos e a comunidade que trata. Quem vai colocar a primeira pedra? Quais são os protocolos? Que material nós temos que criar? E é isso aí. Por que não encaminhar para o A? Falta protocolo, o paciente recusa, tem que trabalhar a resistência dele, receio de perder o paciente, não vai perder, preconceito em relação a A, preconceito não sabe muito bem o que é o Alcoólicos Anônimos. Trato do meu jeito, não tem muita gente que fala isso, eu trato do meu jeito. Ou então, não prega abstinência, né? Por que você não bebe que nem eu, que tomo só umazinha? Então é isso aí, gente. Obrigado. Vou passar agora para o meu amigo. Existe o tratamento formal e informal. Essa informalidade minha é porque nós somos do tratamento informal. Isso porque ele falou que não sabia nada, né? Dá para escutar ele mais alguns minutos aí. Dando sequência, próxima palestra nossa, Clínicas e Comunidades, Desafios e Soluções. Vou convidar o Dr. Jorge C.G. de Figueiredo, assim colocado. Tudo bem? Bom, apresentando um pouquinho aqui o Dr. Jorge, é médico psiquiatra, especialista em dependência química, diretor da Clínica Vitória, que fica no Embu das Artes. Eu acho que esqueceram de atualizar, eu sou diretor da Clínica Parque Julieta, a Clínica Vitória foi desativada pela proprietária, e então a gente já trabalhava lá e transferiu a equipe para lá e continua fazendo o mesmo trabalho, e mais a parte de psiquiatria que eu já fazia lá também, né? Bom, meu nome é esse, Jorge César Gomes de Figueiredo, eu sou psiquiatra, eu me formei pela Faculdade de Medicina de Taubaté em 1979, fiz pós-graduação no Hospital do Juqueri e estudei psicanálise com Jorge Forbes, da Sociedade de Psicanálise, e depois foi cada vez mais por necessidade da própria população, trabalhando mais com dependentes químicos, apesar que até hoje eu atendo em todas as doenças, né? Eu não sei como eu vou fazer para mudar de slide aqui. Alguém precisa me explicar ou me ajudar. Eu acho que eu deveria ter falado hoje de manhã, deveria ter sido o primeiro a falar, porque seria mais fácil para mim. As pessoas que estiveram aqui já devem ter dado todo o recado e fica até uma situação complicada para mim falar numa hora dessa. Então, para falar de tratamento, acho que pode colocar o próximo. Então, a gente vai ver o paciente e a gente tem que ter uma estrutura, né? A história desse paciente, as comorbidades, que tipo de doença psiquiátrica ele tem, que caminha junto, ou que originou aquilo lá, né? A dependência dele, tratamento e recuperação, que são coisas diferentes, o capital de recuperação, as possibilidades de tratamento também tem que ser analisadas, as estratégias de tratamento, a rede familiar, as fronteiras do psiquiatra também. Isso significa o quê? O que é um psiquiatra? Eu tenho lá um consultório bonito, uma estação de trabalho, computador, tudo de luxo, poltronas macias, uma caneta de ouro como essa aqui, e um carimbo que me torna muito importante. E ali eu salvo o mundo com esse aparato, ok? Só que alguém tem que ir lá na Cracolândia pegar o cara que está no meio da rua. Então, esse que vai lá buscar tem mais fronteira do que eu, fronteiras mais amplas. Então, é isso que eu quero dizer, até onde o psiquiatra vai. Eu posso dar remédio, fazer uma receita, e eu posso orientar a família, eu posso orientar o paciente, eu posso trabalhar como equipe, eu posso fazer muita coisa. Essas questões de uso abusivo e dependência é o que costuma chegar para eu tratar lá, uso abusivo e dependência. Pessoa que já está tendo algum problema pelo consumo. As substâncias são todas essas aí, pode pôr o próximo slide. Eu vou falar um pouquinho sobre essas coisas.
O próximo slide pode passar. Alô, o próximo slide. Então, a gente vai levar em consideração na história quanto tempo ele usa, com que idade ele começou, o tempo de consumo, já me dá informações isso. Ele sempre se acha ótimo, ele sempre acha que está perfeito. E eu já vou calculando o estrago nele com esses dados aí. Os tipos de drogas consumidas, se ele sabe as consequências do uso, eu pergunto, que tipo de problemas você está tendo por causa da bebida? Ele fala, nenhum. Tá bom. Motivos que o fez procurar o tratamento, né? E ele vai me dizer, minha família que me trouxe aqui, eu não tenho nada, eu acho que eles que estão com problemas. Ok. Antecedentes pessoais, toda a história dele, como é que foi o nascimento, a infância dele, repetiu de ano, não repetiu de ano, que idade foi, se formou, não formou. Já pego tudo isso, primeira namorada, segunda, 10ª, tudo isso aí. Antecedentes pessoais, então antecedentes familiares, se tem pessoas na família dele com alguma doença psiquiátrica, especialmente dependência química, e o exame psíquico. Próximo slide, por favor. Tratamentos, né? Então, eu acho que pulou. Pode voltar um? Pode ir para frente então. Eu que pus em ordem errada. Então, os tratamentos, eu vou ter que olhar a atenção às comorbidades, né? Primeiro, que tipo de doenças ele tem. Geralmente vem com transtorno de déficit de atenção, bipolaridade, esquizofrenia, depressão, né? Transtorno de personalidade, tem bastante. Essas classes de remédios eu uso, estabilizadores de humor, antidepressivos, neurolépticos, psicoestimulantes, que são esses aí para transtorno de déficit de atenção. Eu não gosto de usar tranquilizantes. É problema para mim, dá mais problema do que vantagem. Isso para mim, Jorge, que não tem habilidade para lidar com as consequências do uso tranquilizante. Mas, quando os colegas têm habilidade, usam e piora o paciente, eu tenho habilidade para corrigir esses problemas que foram causados pelos tranquilizantes. Então, não é problema. E as psicoterapias indicadas para cada tipo de doença, aí, o que ele tem que fazer, terapia cognitivo-comportamental, psicanálise, coaching, o que ele precisa? Eu vou encaminhar para o especialista adequado, ele precisa tratar os sentimentos dele, está aí a Cecília que me ajuda, né? Orientação familiar também, ela me ajuda, então eu tenho pessoas especializadas que trabalham, e na própria cidade tem outros que não estão diretamente ali comigo, mas me ajudam também. Próximo slide, por favor. No exame psíquico, eu vou avaliar como está, já de cara a mente dele. Isso é muito rápido. Durante a minha conversa com ele, eu já pego todos esses dados aí. Então, os interesses dele, a capacidade mental. Eu pergunto, o que você gosta de fazer? Eu gosto de sair com meus amigos. E onde vocês vão? Lá na Vila Madalena. Tá, tudo bem. Esportes, trabalhos que exigem constância, né, se ele está trabalhando, né, o esforço intelectual dele, se ele lê, o nível de inteligência, o nível cultural, a memória, o curso de pensamento dele está acelerado, está normal, como é que está? O conteúdo desse pensamento, né, é um conteúdo coerente, é lógico? Essa lógica é uma lógica racional? Vai dar certo? Né? Eu tenho um paciente lá, tem 32 anos, é alcoólatra, está num quadro severo de psicose, né? Então, ele fala assim, eu perguntei, e daqui a 15 anos, como é que você está vivendo? Eu quero ter uma fazenda, esposa e filhos, um carro desse, uma caminhonete para levar os filhos e mais uma caçamba atrás, essas cabines duplas de 200 mil, mais ou menos, que, pelo que eu entendi, um capataz para cuidar da fazenda, porque ele só vai dar ordens. Então, ele quer ter isso. Tá bom. Ele não tem profissão assim até hoje. Ele seria professor, mas nunca praticou. Né? E ele tem um aspecto, assim, um visual que nenhuma escola contrata também. Mas ele não pode abandonar aquilo, porque quando ele vai na rave, as meninas pira, você está entendendo? Então, fica difícil. Né? Não vai dar certo. Ele não vai atingir a meta dele. É bem rápido para decidir isso aí. Eles questionam a minha rapidez também. Como que você, em 5 minutos, pode me dizer isso? Mas eu sou preparado para isso. O pior é que eu não erro, né? O grande problema é esse. Eu gostaria de estar errado. Vamos lá, o próximo, por favor.
Então, o tratamento, a recuperação é um processo, não é um fenômeno. Então, isso exige longo prazo, né? Porque você vai tratar o cara com essas coisas que eu vou mostrar aqui, então não é bem assim. Está com uma infecção de garganta, 7 dias de antibiótico, curou. Seria bom. Então, o tratamento envolve muitas coisas, é um processo, até ele mudar, assimilar, viver bem, é coisa para 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, às vezes, vai muito longe, né? A fase inicial do tratamento é uma desintoxicação e muitas vezes estabilização, não é só desintoxicar para ele não passar mal ou não morrer, não. Ele está completamente atrapalhado, está confuso, delirante, né? Então, ele vem muito, muito mal mesmo. E você tem que pôr em condições de ficar de pé, às vezes. Nem conseguir ficar de pé. No dia internamos um jornalista, né? Ele ficou 2 dias na cama, tremendo inteiro, e tome tranquilizante para tirar aquilo lá. Não conseguia. E só depois que conseguiu sentar na cama, andar, eu precisava de levar no banheiro ele, um cara importante, viu? Então, a fase inicial é uma desintoxicação e estabilização. Isso porque, frequentemente, eles não têm condições de entender a si mesmo, muito menos as instruções necessárias ao tratamento. Ele nem percebe o que você está falando para ele. O próximo slide, por favor. Então, a fase inicial já pode, além dos tratamentos clínicos, né, já começa a tratar essa parte de desintoxicação, o fígado dele, como é que está. São 350 desordens físicas e psíquicas causadas pelo álcool. Então, a gente vai tratar o que ele tiver dessas desordens. Já treinamento para reabilitação cognitiva, né, percepção dele, atenção, concentração, compreensão, memória. Então, são atividades semelhantes a jogos, né, que vão estimular determinadas áreas do cérebro, memória, tudo, né. Esse paciente que eu falei, que Yasmina Pira, por exemplo, ele é formado pela USP, mas ele não consegue, quando exige cálculo na teste, na brincadeira, ele fica irritado. Ele não consegue olhar para ele não consegue ter nenhum dado de realidade mais de frente. Ele se desentende comigo, ele fala, você está me desrespeitando. Eu falo, só te dando a realidade. Se você não sabe conviver com ela, considera falta de respeito, mas a minha obrigação é essa, eu vou te dar a realidade sua. Porque isso aí não vai dar certo. E passo para a minha equipe vai tentar trabalhar com ele, tem todo tipo de dificuldade lá. Mas então já vai treinando, às vezes, desde o começo. Até participação no grupo, né? Tem uns que se acham assim, super inteligentes, chega lá, perde no jogo para outro, ele fica desesperado, porque ele não tem mais, não treina mais isso. A coisa dele é usar droga e ficar feliz e falar abobrinhas. Então, o cérebro já coisas básicas não vão, né? Os treinamentos das funções executivas, que é a velocidade visomotora simples, flexibilidade cognitiva, controle inibitório, atenção dividida, sustentação da atenção, capacidade de abstração, amplitude de atenção e memória operacional. E com tudo isso comprometido, não funciona, não consegue trabalhar, fica criando problemas dentro da empresa. Essa é a realidade. E isso a gente já trata, já coloca também no começo, porque se estiver impedindo ele de até receber as instruções que a gente dá a ele, porque você explica para ele, não pode fazer isso, ele não entende, né? O grande dilema desse paciente, na verdade, é assim, é quando que ele vai ter a alta dele. E tudo na cabeça dele gira ao redor disso, porque aí ele vai poder beber mais, mas ele não sabe disso. Então, ele quer saber. É mais ou menos assim, vocês trazem ele aqui, uma clínica psiquiátrica, ele está muito mal, eu atendo, eu falo, como vai, tudo bem? Olha, senta aqui, a gente vai conversar. Ele senta na minha frente, ele não falou o nome dele ainda, e ele fala assim, posso fazer uma pergunta? Eu falo, pode. Quanto tempo eu vou ficar aqui? Eu falo, como é seu nome? É uma conversa muito difícil para um médico, entendeu? Eu já acostumei com isso, mas assim que funciona. Esse aqui é um paciente de 26 anos que nós tratamos, né? Por exemplo, ele fez um neuropsicológico, ele tinha metade do curso superior já feito, já tinha sido comerciante também, faliu, né? E por que ele terminou o curso pela metade, por que ele interrompeu, por que faliu, a gente já entende como está a cabeça dele, né? Para trabalhar as funções executivas dele, de um alcoolista.
Então, a amplitude de atenção está preservada, mas a memória operacional alterada, velocidade visomotor alterada, controle inibitório alterado, é impulsivo, né? Atenção dividida alterada e flexibilidade cognitiva alterada. Não assimila novos dados. Não adianta dar informação que não serve para nada. Próxima, por favor. As estratégias de tratamento, né? O que a gente vai ver? Esse indivíduo está todo comprometido, a gente precisa fazer ele parar, e eu preciso, aquele indivíduo que mal entende o que eu digo, que não consegue trabalhar o trabalho dele, não consegue conviver com a família dele, não consegue ler um livro, não consegue nada, briga o tempo todo, consome substância, eu tenho que escolher tudo que pode ajudá-lo. Alcoólicos Anônimos, Associação Antialcoólica, Instituto Fraternal de Laboterapia, Narcóticos Anônimos, a família pode ir para uma boa exigente, Alanon, Naranon. Ambulatórios, tem a Escola Paulista, tem a USP, Santa Casa, os consultórios médicos, como eu, aqui alguns psicólogos, né? Os CAPs também, né? Tem pessoas que se tratam em CAPs e se recuperam, eu já conheci alguns. Eu mal sei indicar, eu peço para procurar e tal, eu recebo muitas queixas de lá, mas eu sei que alguns funcionam. Oficinas de arte e áudio é feito aqui na cidade para o pessoal da Cracolândia, pessoal de rua, né? Geralmente jovens, bem pequenos ainda, ou adolescentes, que são levados para tirar do meio da rua, para tirar da droga. Ele tem uma atividade ali. Recreação, também nesses locais se faz isso. Os hospitais de dia, ele fica de dia lá fazendo atividades, à noite com a família. Os centros de tratamento, comunidades terapêuticas, hospitais psiquiátricos e enfermarias clínicas. Esses são os recursos. Os outros recursos estão aí de sulfiram, Hévia, acamprosato, acupuntura, para ver se ele perde a vontade de beber. Essa vacina, eu tenho um asterisco, porque eu desconheço isso, mas eu tenho muitos pacientes que foram lá para São José do Rio Preto tomar essa tal vacina aí, né? E parece que dão uns tranquilizantes juntos, tem o de sulfiram, para o cara ter aversão, é feito usado isso, mas eu desconheço que contém a vacina, não é uma coisa científica, mas como eles vão, falam que foram, eu coloquei aí. O próximo, por favor. Aí, diante de tudo que ele está acontecendo, a gente vê. Agora, a gente só sabe o que ele tem que fazer. Ele precisa ir lá para a clínica psiquiátrica, que custa 40 mil por mês. Ele precisa depois ter uma terapia que custa 3, 4 mil por mês. Ele precisa ter lá. Então, primeiro, realidade financeira da família. Tá? Se pode ou não. A gente tem que levar em consideração isso. Não adianta ter o melhor tratamento do mundo se a família não pode pagar. Então, às vezes, você tem que optar por um mais simples, né? O bom tratamento, que é barato mesmo, é o Alcoólicos Anônimos, porque já pagou a cota. Narcóticos Anônimos também, já pagou o tratamento para chegar lá. Então, não vai pagar mais nada, só o cafezinho, é bem fácil. Mas se não basta para ele, ele precisa de outras coisas, às vezes fica difícil compor. Então, médicos como o Ronaldo, que esteve aqui hoje, ou como eu, acabam tratando pessoas de classe média e classe média alta. E isso dificulta bastante para as pessoas mais simples. A gente tem algumas alternativas mais simples, também tem custo, né? A disponibilidade ou a realidade da rede de serviços também. Então, está disponível, eu acabei de falar, tem gente que não encontra um CAPS que funciona bem. Então, vai lá no CAPS, mas ele precisa da internação. Aí o CAPS não encaminha para a internação, porque é contra a internação. Aí fica complicado. Nessa área, na minha opinião, você não pode ser contra nada. Você tem que ser a favor de tudo, porque tudo funciona um pouquinho. Somando tudo, você consegue um bom resultado. É assim que vai na minha cabeça, né? A capacidade do paciente e da família aceitarem as formas indicadas disponíveis de tratamento também. Porque eu falo, né, quinta-feira eu fui ver uma moça, ela tinha risco de suicídio, eu sugeri que internasse. Né, mas aí a mãe é psicóloga e é frontalmente contra a internação. Aí já complica, né? Claro, quando a própria mãe é contra a internação, preciso dizer o que aconteceu? Não, vocês já sabem, né? Então não vai. A família precisa aceitar aquele local que o filho vai ficar. Né? Ontem eu internei um paciente que eu já conheço há 24 anos. Ele agora ficou 7 anos bem.
No último mês ele voltou para os amigos, metralhadoras, fuzis e muita confusão, acidentes e tal. E aí ontem, com a ajuda da polícia, desarmaram todo mundo, cataram ele, enfiaram numa remoção, levaram lá e está num quarto com 3 acompanhantes e não pode nem sair do quarto, come lá dentro mesmo. Eu entro lá para ver ele e as enfermeiras entram e ninguém mais. É assim. Qual família aceita isso? Então fica difícil. Né? Então, desde o início, os tratamentos devem trabalhar com o paciente o quanto ele possui para facilitar a sua recuperação, capital de recuperação. Né? Então, o capital de recuperação é assim, o que temos? A rede social dele é boa, ele conhece pessoas boas que trabalham, tal, ou ele só tem amigo bandido? Né? A turma dele está no presídio, então isso dificulta. A rede social, a família dele, se a família dele gosta dele, a família vai apoiar, a família participa, né? O capital acadêmico dele, às vezes ele tem assim a 6ª série, entende? Não tem nenhuma habilidade profissional. O que eu faço com ele depois, gente? Como é que eu ponho ele para trabalhar, né? O mercado está cruel para a gente assim. Então, o capital acadêmico, os comportamentos e atitudes dele, ele já está no crime, não está? Ele bate na mãe, não bate? Né? Então, como que é? Como que você vai lidar com esse indivíduo? Né? Qual a sua chance de recuperar uma pessoa assim? O capital pessoal, a resiliência, né? Aquilo que sobrou dele. Na verdade, a gente trata o que sobra deles. Se sobrou mais, ótimo. Se ele vai conseguir sair daquilo com um jeitão bem legal, ótimo. Quando você vai numa sala de AA ou de NA grande, tem 50 participantes lá, aí entra um, né, falando, ele já está 10 anos sem usar, dá tapa nos outros, tal, você sabe que tem alguma coisa ali que está para mais, né? Já parou há 10 anos, mas não ficou normal, né? Aí entra outro sem perna, você está entendendo? Entra outro, né? E aí? Está devagar. Então, é o que sobrou que você trata, e você tenta fazer o melhor possível com ele. A capacidade de envolvimento dos grupos de ajuda, isso é muito importante. Se convencer ele, persuadir aí, você tem uma chance maior de sucesso. Eu costumo levar aqueles que eu acho que têm mais dificuldade, eu mesmo levo, participo de 2, 3, 4 reuniões junto com eles, e aí ele pega o ritmo depois. Então, isso facilita, né? É importante lembrar que todos os modelos de tratamento são importantes e podem e devem ser utilizados de acordo com as necessidades de cada caso. Então, não tem essa conversa, meu tratamento é perfeito, é o melhor do mundo e os outros são porcaria. Isso, para mim, é uma bobagem sem tamanho. A multiplicidade de tratamentos é necessária porque a variedade, a intensidade do comprometimento de órgãos, e principalmente o cérebro e das funções psíquicas e alterações comportamentais, exigem isso aí. Né? O próximo, por favor. Também é importante que, seja qual for o tratamento escolhido, o início implica em abstinência física e ou psíquica. Então, ele vai ter síndrome de abstinência, leve ou severa, ele vai ter alguma coisa. Que também trará impacto nos sintomas dele. Fica mais difícil, ele está sofrendo, ele não quer tratar, né? A retirada de drogas levará ao surgimento de sintomas de abstinência imediatos e tardios. A dependência psíquica é sintoma tardio, meses depois, às vezes, né? Mas as primeiras semanas são sempre difíceis. Esses causados pela dependência psicológica, raramente entendidos pelo dependente como tal. Ele acha que o mundo é que é ruim mesmo, não tem nada a ver com a bebedinha dele, que era a única coisa legal que ele tinha na vida, né? E pode ser necessária a inclusão de intervenções medicamentosas e psicoterapêuticas específicas para ajudar o paciente a superar essa fase difícil. Então, estabilizadores de humor, neuroléticos, a gente usa para atenuar, facilitar o sono dele, diminuir a irritabilidade dele. Você tem alguns recursos medicamentosos. Como eu sou médico, eu uso. É claro que eu não vou deixar ele sofrendo. Eu quero que ele se sinta realmente ajudado. Depois de algum tempo, a gente tira. Né? E deixa eu ver. Eu acho que eu vou estragar o sábado de vocês em 13 minutos. Eu pretendo fazer isso, é o que me sobrou.
os obstáculos. Vamos lá. Ações de segurança. Então, tudo que você faz, tem gente para descer o pau. Há 2 anos atrás, o prefeito, aliás, o governo do estado tentou acabar com a Cracolândia, mandou primeiro a polícia, não avisou a prefeitura, estava sendo preparado já o Complexo Prates para receber esse pessoal, e depois isso não bateu, e começa um a falar do outro, fala mal, denigra a imagem do outro, vira uma questão política, é uma briga terrível, né? São publicações de jornal que falam, né, sobre esses assuntos aí. Isso na área de segurança, aquela ação lá de 2012, né? Então, prenderam suspeitos de tráfico, foi legal a operação, não foi coordenada. Depois de 3 meses só que entregaram o Complexo Prates e aí que começou a encaminhar para tratamento. Mas isso não é problema, se transforma num problema porque sempre tem gente querendo levar vantagem, tacar pedra nos outros. Mas a ação estava correta. O Alckmin, o Kassab não sabiam dessa iniciativa. Partiu de um médico que falou com o 2º escalão e a polícia foi lá e tomou as providências, fez a operação. Então, nos jornais depois saía que a operação foi precipitada, a decisão do 2º escalão, tal. Então, no fim, está aí até hoje andando, mal ou bem, mal em alguns momentos, bem em outros momentos, e tem que ser feita mesmo. Vamos lá, o próximo. Ainda. Depois as ONGs denunciaram, né, isso na ONU, e aí fica uma pressão contra os direitos humanos, fica uma confusão grande também. O governo brasileiro tem que se explicar na ONU, né, sobre essa operação policial. Então, as ONGs fizeram denúncias, né? O que nos levou a fazer essa denúncia foram inúmeros casos de violação de direitos humanos que presenciamos durante a ação na Cracolândia, disse a BBC Brasil, a Lúcia Nader, diretora executiva da Conectas, que é uma das ONGs responsáveis pelo documento que foi mandado para a ONU. E é uma ONG importante, que atua em direitos humanos mesmo, faz só coisas boas. Se vocês entrarem e forem ver, é uma ONG bem estruturada, não é uma qualquer não. Faz muito bem à humanidade, essa ONG, mas, às vezes, todo mundo comete erros. Eu considero errado eles se meterem nisso, mas tudo bem, vamos lá. Ou, pelo menos, o que trazem, né? A questão que trazem não é o que tinha que ser discutido ali, tinha coisas mais importantes. O próximo slide, por favor. Então, na área de segurança ainda, né? A prefeitura agora, essa semana, ó, 14 de março de 2014, lacrou bares da Cracolândia. Então, essa operação continua. O próximo, por favor. Na área social, né? Então, o complexo para tratar o crack, o Gilberto Kassab abriu, né? A prefeitura ofereceu transporte para ir da Cracolândia até lá, tinha transporte, mas tem gente que fala mal, não pode pegar drogado no meio da rua e dar transporte para ele, imagina. Tem gente que só quer descer o pau. Depois de 3 meses de início da operação policial, a prefeitura inaugura o chamado Complexo Praça, aí explica e que foi dado isso aí. Operação Braços Abertos, atual, já agora na gestão do Haddad, né, 15 de janeiro, saiu na Folha de São Paulo, com ações voltadas à redução de danos, que inclui fornecimento de habitação, é um hotel bem simples, eles pagam as diárias do hotel, alimentação, ele tem, não fica mais jogado no meio da rua, tem emprego, o emprego dele é gari, ou jardinagem, começou agora. Eles pegaram 386, parece que ainda tem 340 nesse trabalho, eu acho que é um número muito alto e bom, né? E tem que ser investido mesmo, assistência médica para moradores da Cracolândia. Mas o que sai as críticas é assim, em vez de dar escola para criança, fica pegando o cara da Cracolândia e tal. Olha, é muito difícil você fazer qualquer coisa, para qualquer um, seja médico, psicólogo, assistente social, prefeito, qualquer um, de qualquer partido, é uma loucura. Muito mais gente para jogar pedra do que para ajudar. Pode pôr o próximo, por favor. Ainda na área social. Primeiro dia de trabalho dos dependentes, né, desse pessoal, o dependente fumou crack. Isso foi a manchete do jornal. Quer dizer, isso não informa absolutamente nada. Para mim, nada mais natural. Pegou eles, deu emprego e vão fumar crack um tempo. A minha esperança é que, com o passar dos meses, alguns parem
E já resolvemos o problema desses alguns. Não, para eles tem que ser na hora. Empregou, ele não pode usar crack na hora. Aí é complicado. Com aquela população toda lesada, né? População que se comunica aos socos. Eles não sabem nem articular mais. Então, usuários de drogas na Cracolândia, vão cuidar de jardins, aí foi para a Jardinade, pode pôr o próximo. Porque são manchetes de jornal que eu coloquei para trazer uma situação. O próximo slide, por favor. Mais médicos, né? Esse aí é o Cruz Jobim. Há 151 anos atrás, ele vieram da França, era médico no Rio de Janeiro, havia duas escolas, Bahia e Rio de Janeiro, a Nacional do Rio de Janeiro, de Medicina. E ele propôs os médicos de segunda linha que iam tratar nos locais distantes do país. E isso deu maior forrobodó lá na Câmara do Rio de Janeiro, né? Ainda era um reinado, né? Um império. E então dividiu o governo imperial, provocou um bafafá, né? E porque a acolhida foi péssima, né? Seriam os nossos médicos hoje, né? O médico segunda linha, o médico cubano que vai tratar. Então, há 150 anos atrás se discutia isso, não se chegou a conclusão nenhuma, 150 anos depois não fizeram nada. Aí alguém resolveu fazer à força e vocês têm visto tudo que vocês têm visto aí, como é que é. Pode passar o próximo. São cidades pequenas, tem duas de São Paulo, Borá e Uru, que são cidades pequenas, né? As outras são lá para Piauí, Maranhão. Então, você vai lá, o sujeito está lá, população ribeirinha, ele tem um filho de 5 anos, esse filho está doente e ele fica olhando o filho morrer, sem ter ninguém para atender. Ninguém manda ninguém lá. Aí resolve trazer para ele um médico cubano que vai lá e atende o filho dele, talvez transfira para a capital, consiga medicar tal. Não, está errado, isso não pode. Não pode porque os grandes médicos daqui, como eu, claro, jamais poderão permitir uma coisa dessas, porque não está dentro dos nossos parâmetros. Tudo que eu tive que fazer, eles não fizeram. Então, eu tiro isso deles lá e não dou. Né? E tem gente que acha justo que o filho dele morra sem atendimento. E tem gente que acha justo que o filho dele tenha o atendimento. Mas, por enquanto, na minha forma, eu acho que vai atendendo e depois se discute esse assunto ali, né? Eu fiz questão de pôr o Suí, que é maiorzinho, eu fui para lá em 1977 e fiz atendimento lá. Eu não era um médico do Masmédico, é claro, eu era do Rondon, mas não me fez mal nenhum, fez muito bem. O próximo, por favor. O exame do CREMESP, que foi feito aí no final do ano, e 60% dos médicos recém-formados, que não são cubanos, são brasileiros, não tinham condições de exercer medicina. Para mim também não é problema, tem que preparar esse médico, ele é recém-formado. Mas o vice-presidente do CREMESP, coordenador do exame, Dr. Braulio Luna, falou que isso... Nós do CREMESP queremos que esse profissional reprovado volte para a escola, porque não se torne responsabilidade do conselho. Né? Ele falou, por favor, volta, por favor, mais uma. Volta a anterior, isso. Então, ele falou que a melhoria da formação médica é uma prioridade para o Ministério, isso foi do Ministério do MEC, né, que falou. Então, ele falou que foi considerado ridículo, né? Eu não considero nenhum profissional recém-formado ridículo, ao contrário. Tem pessoas que trabalham comigo aqui, chega lá o médico recém-formado, vai dar plantão, está fazendo residência, eu sento com ele, converso, quero saber o que ele faz, por que ele faz. Aí todos passam por mim lá, Escola Paulista de Medicina, USP, Servidor Público, Santa Casa, todos trabalham diferente, Santo André, todos trabalham diferente, Santo Amaro, e eu aprendo com todos, não é problema nenhum, vamos ver o que faz e acrescento alguma coisa, porque ninguém tem obrigação de saber mais ou menos do que eu, não é problema para mim, mas o CREMESP ataca. O próximo, por favor. Falou-se bastante de clínicas aqui, né? Então, isso aqui é uma carta também do mesmo médico lá do CRM para uma clínica, né? Uma empresa médica de 27 anos que presta serviços. Esse médico mandou no dia 20 de setembro, 40 dias antes do fim, né? Porque no dia 30 de outubro expirava o alvará, a licença. Então, manda para essa empresa médica essa carta,
dizendo que precisa renovar, pagar, tal. E que, se não pagar a presente requisição, dentro do prazo estabelecido, sujeita a suspensão da sua licença, não atende mais, depois de 27 anos, cadastro, registro da empresa nos nossos assentamentos, com comunicação aos demais órgãos de fiscalização. Ou seja, vai todo mundo lá, adentrar, fiscalizar, fazer, mexer com você, arrancar dinheiro, é uma confusão, isso aí, multar, etc., porque você não pagou. Então, o que o pessoal reclama, esse daí, ele falou, Jorge, não tem ordenamento legal no país, você atrasa, o cara cobra, paga com multa, processa, você perde, paga o advogado, não tem ordenamento legal? Eu falo, não entendo bem dessas coisas, mas as clínicas fecham. Aí, eles se queixam disso também. Vai pagar o INSS dos funcionários, dos sócios também, mesmo que o sócio não receba nada, paga. Paga o COFINS, PIS, Fundo de Garantia, funcionário, Fundo de Garantia dos Funcionários, IR trimestral, Imposto de Renda, Contribuição Social trimestral. Secretaria da Saúde, volta, por favor. Não, volta mais um, por favor. Secretaria da Saúde, alvará da Vigilância Sanitária, alvará do CREMESP, alvará do Corpo de Bombeiros, extintores. Isso é para os funcionários que têm que ter atendimento médico, a CIPA, e também para demitir ou contratar tem que passar por exame médico, você paga. Para a Prefeitura vai IPTU, ISS, taxa de licença e fiscalização também, que eles que vão fiscalizar. Você não pede fiscalização, mas eles querem fazer e te cobram. Depois, para você ter uma Kombi velha para comprar comida para a sua clínica, para dar para os pacientes, você paga o IPVA, inspeção veicular e os pedágios. Depois tem a turma de amigos também, que é o Sindicato dos Hospitais, Sindicato Único dos Funcionários da Saúde, Sindicato dos Funcionários de Serviço de Saúde, Sindicato dos Médicos, Sindicato dos Enfermeiros, Sindicato dos Psicólogos, Sindicato do Transporte. Conselho de Medicina, Conselho de Enfermagem, Conselho de Psicologia e Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Então, é assim, você aluga o imóvel, contrata os funcionários, paga os salários, faz a manutenção, põe a TV a cabo, porque senão você nem tem paciente, você põe mais não sei o quê, piscina, você põe tudo lá, manutenção de tudo, todos, comida, alimentação, limpeza, tudo legal, aluguel, tal, né? Paciente, quem te manda? Isso. Você arruma paciente, tá legal? Vai lá, traz paciente, né? E aí você tem sorte, você consegue um paciente. Vamos ver se você cobra pouco, você cobra 10 mil por mês de tratamento. Mas as suas despesas já estão pelo cálculo que eu fiz ali, com tudo aquilo, em 65 mil. Então, você vai ter um déficit só de 55 mil, certo? Errado. Porque tudo isso aqui você paga antes. Tudo isso aqui você paga antes, paga antes, paga antes, paga antes e paga sobre o faturamento. Fim de papo. Então, os seus 10 mil nem são 10 mil, são 2 mil, e aí você não ficou perdendo 55 mil, você perdeu 63 mil. É isso que funciona. O próximo, por favor. Além daquelas instituições todas aquelas pessoas que ajudam ao tratamento a funcionar para as clínicas, Secretaria de Direitos Humanos, Comissão de Direitos Humanos da OAB, tal, que são pessoas bem intencionadas, composto geralmente pessoal do Conselho de Psicologia e corpos docentes de universidades. Né? Também tem partidos políticos, ONGs, etc., fundos de pensão, governantes, assessores de saúde também, porque como não atende como médico, vai dar assessoria para o governo. Né? E a coisa mais linda que você pode falar para um governante, que ele vai te amar, é você falar assim, internar é antidemocrático. Levar o cara no ambulatório contra a vontade dele é antidemocrático. Ótimo. Fecha a clínica, fecha o ambulatório. Porque você é democrata. Fica bonito. Ok? Não te custa nada, sobra dinheiro para a campanha e vamos em frente. E o povo fica na rua, fica na Cracolândia. Partidos políticos, facções, todo mundo se mete. Na área de psiquiatria, todo mundo é palpite. MST, sem teto. Ministério do Trabalho também fiscaliza, basta denunciar, porque um denuncia para o outro. Se você não paga o CRM, ele denuncia para o CRP, para o Ministério do Trabalho, vai todo mundo fiscalizar você lá.
Entendeu? E você tem que atender o paciente, porque o paciente é seu, você assume a responsabilidade com ele. A justiça também vai, a justiça trabalhista se envolve nisso aí. No interior é mais pesado, o juiz no interior sofre pressão hoje em dia dos sindicatos. O próximo, por favor. Isso é da Comissão de Direitos Humanos, Secretaria de Direitos Humanos, né? Então, esse médico aqui, ele fez a vistoria na clínica, né? Então, segundo a lei, não sei o que, não sei o que, não sei o que, lá no meio do relatório dele, de 5, 6 páginas, está lá, os pacientes oligofrênicos profundos que demandam cuidados intensivos de enfermagem para atividades básicas são destinados ao bloco G. Nesse bloco, havia uma enfermaria onde encontramos fezes e urina no chão. No centro da mesma, ao que tudo indica, eliminadas por um dos internos há poucos instantes. Ele fala que estava tudo normal, não parecia que havia tortura, que todo mundo era bem cuidado, mas ele encontrou fezes e xixi. E eu não conheço nenhuma clínica que fique um funcionário com um pinico atrás do paciente, para um oligofrênico, que ia abaixo de 60, que rasga a roupa, fica nu, defeca o dia inteiro, urina o dia inteiro, como, entendeu? E recebendo 1.500 por mês, gente, do governo. Como? Você vai manter um negócio... Sabe? E ele é um médico, ele me assina um negócio desse e não manda o governo pagar mais para a clínica. Complicado. O próximo, por favor. Essa lista aqui são de hospitais fechados nos últimos anos na cidade de São Paulo. Essas são clínicas psiquiátricas fechadas. Travessia, Conviver, Joia Arruda, Jabaquara, Morumbi, Anhembi, Alphaville, Guarapiranga, Charcoa, Anhanguera, Veracruz de Sorocaba, Borda do Campo, Clínica Psiquiátrica Ribeirão Pires, Várzea Paulista, Hospital Barretos, Nova Granada, Bauru, Recanto Maria Tereza e agora até a Vitória foi desativada também pela proprietária. Então falta 2 aí. O próximo, por favor. Aqui são vídeos institucionais do Conselho Federal de Psicologia, divulgado em programas de TV e divulgados na internet à vontade para vocês, né? Os vídeos têm alto padrão técnico, são lindos de arrepiar, acho impressionante. Na edição deles, locução, é tudo perfeito, caríssimo para fazer um vídeo desse. Como peça de propaganda e marketing, sensacional. Como veículo para alcançar o espaço na mídia também e como instrumento para o ego de quem bolou aquilo lá. Os vídeos falam sobre, vídeo do Conselho Regional de Psicologia, fala sobre carência social, cidadania, trabalhadores, gestores, conselho de saúde, democracia, conquistas dos movimentos sociais, ditadura militar dos anos 60 e 80, desigualdade social e concentração de renda, do começo ao fim. Esse primeiro aqui, se vocês digitarem lá, Conselho Regional de Psicologia, drogas, vocês vão pegar os 3, por exemplo, e tem mais lá. Eu peguei esses 3 aí. E a nossa questão eu já coloquei aqui. Para eles o importante é isso, para o Conselho de Psicologia, para mim, médico, ou para vocês que vão tratar psicólogos e médicos. Os vídeos não oferecem informações científicas da área de psicologia, psiquiatria, psicopatologia, semiologia psiquiátrica, saúde pública, medicina preventiva, clínica geral, neurologia, neurociências, psicoterapias, reabilitação cognitiva, reabilitação de funções executivas e ressocialização. Nada de informação sobre isso e é do Conselho Federal de Psicologia. O faturamento de todas essas entidades é altíssimo. Esse daqui, do Conselho Federal, mais ou menos 300 milhões por ano, 400 milhões por ano. O de medicina, 200, 300 milhões por ano. Todos eles faturam alto. Qualquer sindicato desse, pequenininho aí, 20 milhões por ano. Uma CUT pega 200, 300 milhões. Tem mais as doações do governo também. Essa Unipelega aí ganhou prédio do governo e ainda tem o monopólio das carteirinhas, que dá 60 milhões para eles, e mais as doações do governo. Então, todo mundo tem dinheiro, todo mundo fala mal de quem trata e nada. Desculpa estragar o sábado de vocês, mas é o que eu tinha para falar. Obrigado. Convido agora para a nossa última palestra, e essa não prometo que não vai demorar muito, mesmo porque foi assim que o palestrante me passou. Convido o Alexandre Araújo. Gente, boa tarde a todos. Eu sou Alexandre, eu sou alcoólatra.
faço parte aqui da organização do evento, minha formação é em filosofia, eu me formei nessa universidade aqui no Mosteiro de São Bento, me especializei em dependência química, 23 anos eu trabalho com dependência química, me especializei em intervenção orientada, em dependentes de álcool e drogas que não querem ajuda. Trabalhei muito tempo com hospital psiquiátrico no Bezerra de Menezes, trabalhei mais 10 anos na FEBEM, e desde 2004 eu fundei uma associação chamada Associação Intervir, e nós temos como meta trabalhar a recuperação, trabalhar a ressocialização. Em 2004 eu fundei uma casa, uma moradia assistida, naquela leva das moradias psiquiátricas, eu tive essa ideia e depois eu vi que já em algumas regiões, alguns países, aliás, da Europa e nos Estados Unidos já desenvolviam esse trabalho. No Brasil ainda não tinha informações nenhuma sobre moradia assistida e desde então, 2004, eu venho acumulando experiências com moradia assistida, né? Agora em junho eu completo 10 anos de existência com essa experiência de moradia assistida. E esse evento, ele vem ao encontro dessa necessidade hoje de nós promovermos a recuperação no Brasil. Por quê? Porque, como tem sido dito, como tem sido falado, que o Ben falou muito bem, ainda o estigma do dependente químico é extremamente acentuado. Pode passar, José, pode passar. Pode passar. Então, existem... por que é esses estigmas? Existem muitas barreiras, como o slide do Ben falou hoje de manhã, para o tratamento da dependência química. Por quê? Porque dependente químico nega o problema, dependente químico não adere ao problema, não adere a tratamento, dependente químico manipula, dependente químico recai constantemente, oscila muito na recuperação. Então, muitos profissionais têm extrema dificuldade de querer tratar a dependência química. E para o dependente chegar em tratamento, também é difícil, existem todos esses obstáculos. Por mais que o doutor Laranjeira falou hoje, ainda é pífio o tratamento de dependência química no Brasil para demanda. Eu estava estudando com o José Carlos, ele deve ter falado na palestra dele, eu não prestei atenção, mas você vê, no Brasil, de cada 11 pessoas, uma está em tratamento. A média mundial é de cada 5 pessoas, uma está em tratamento. Então, é muito difícil esse dependente chegar. Mas quando esse dependente químico consegue furar essa barreira, pode passar, por favor? Quando o dependente químico consegue passar essa barreira, eu não vou usar a linha, só vou usar a imagem para ser rápido. O dependente químico ainda chega para esse profissional com uma série de outros comportamentos que não só a dependência química. A gente costuma falar, tira o álcool e a droga, fica uma outra droga ainda. Ou então, pela própria neurobiologia da dependência química, o cérebro tenta se organizar para tentar compensar o prazer e o indivíduo ainda chega com compulsão por computador, mitomaníaco, compulsivo por esporte, por sexo, gasta dinheiro que não tem para comprar coisa que não precisa para mostrar para a pessoa que nem conhece, que é o gastador compulsivo, A pessoa anorexa. É desse ponto que o dependente químico ainda chega quando ele consegue superar a barreira do tratamento. Quando ele consegue achar algum lugar ali que ele tem, e ele consegue, ele ainda vai chegar nesse tempo. Pode passar o próximo, por favor? E quando o dependente químico se dá conta dessa ajuda, ele chega diante do profissional, e quando eu falo profissional, pode ser um ambulatório, pode ser uma comunidade terapêutica, um hospital-dia, um hospital psiquiátrico, ele chega justamente nesse estado físico, psíquico e social, com isolamento, vergonha, culpa e remorso. É assim que chega um dependente químico para se tratar. E é uma tarefa difícil tratar essa dependência, por quê? Porque quanto mais culpa, quanto maior for o remorso dele, maior é a vontade dele usar. Mas é nesse momento que ele chega. Pode passar, por favor? E esse momento é um momento extremamente singular para nós que somos profissionais.
Porque é nesse momento que o dependente químico está aberto, o alcoólatra está aberto. Eu me lembro que quando eu fui me tratar, eu já tinha tido 10 convulsões dentro de um ônibus, tinha caído dentro de ônibus, caído dentro da rua. Eu olhava um quadro dentro de casa, o quadro ficava me dando tchau. Né? Eu tinha 25 anos, fazia 23 anos, eu coçava, olhou, abria o quadro me dando tchau. Acordei a família para tirar as rã de dentro de casa, porque eu estava vendo rã pular, né? E não tinha rã nenhuma. Então, quando eu fui me tratar, foi numa fazenda, o cara falou para mim que não tinha vaga, eu falava assim, mas eu fico até no chiqueiro, o que eu preciso é me tratar. Que eu estou morrendo, eu estou perdendo minha vida, eu estou vendo que minha vida está se esvaindo. Então, esse momento de ajuda para nós profissionais, ele é extremamente importante, porque a pessoa está despida. Eu trabalho com intervenção orientada, né, com dependente de álcool e droga que não quer ajuda. Há anos atrás, né, a gente até... uns 15 anos atrás, quando começou com os amigos do Amor Exigente, a gente falava assim, né? Põe ele para a rua, põe ele para fora. Hoje não dá mais para falar isso, porque logo ele vai para uma boca, compra um revólver. Hoje as coisas modificaram muito, né? Mas hoje tem como se antecipar as crises para que o indivíduo peça ajuda, para que ele chegue nesse momento singular, que ele vá para o tratamento. Hoje existem vários profissionais fazendo esse trabalho. Então, nesse momento singular, que é um momento da ajuda, é onde, o próximo, por favor, é onde nós começamos a mostrar para o dependente químico que existe uma esperança em se tratar. Existe um caminho, ele confia, ele está doando a vida dele aos cuidados desse tratador. Não importa qual que seja, se é um monitor, se é um conselheiro, se é um médico, se é um assistente social, se é um religioso, não importa a orientação dele, se é psicanalítica, e dentro da psicanálise, se é junguiana, freudiana, se é terapia cognitiva comportamental, se é PNL, não importa. O importa é que essa pessoa está pedindo um direcionamento. Pode passar, por favor? Né? E é fundamental nesse momento que as pessoas acolham ele. Quando você vai conversar com um dependente químico, todas as vezes, hoje foi uma experiência interessante, eu encontrei uma pessoa, não sei se ela está aqui ainda, ele me falou assim, olha, há 15 anos, eu fui no teu kitnet, eu morava num kitnet aqui no centro, e você só me pediu uma coisa, para mim ficar 1 ano limpo para ver se valia a pena. Se não valesse a pena, eu podia voltar a usar. Eu falo isso hoje para todo mundo, porque para mim deu certo. Né? Ele me disse isso, que foi um momento que ele se sentiu acolhido, que ele se sentiu bem recebido, e hoje está trabalhando na área, está desenvolvendo um trabalho, se formou. Pode passar o próximo. E o acolhimento, ele não deve ser só para essa pessoa, né? O acolhimento, ele também tem que ser para a família e para o dependente, né? Então, os familiares, isso eu não vou entrar em detalhes, porque eu só estou fazendo uma introdução, também tem que ser acolhido, esse momento da ajuda, esse momento que a pessoa está confiando a vida. E foi pensando nisso que eu e meus companheiros de Alcoólicos Anônimos, meus companheiros de programa de 12 Passos, pessoas que estão militando na área, que nós pensamos, né, como que nós podemos juntos promovermos a recuperação? Como que nós poderemos mostrar às pessoas que existe uma rede disponível, gratuita e eficaz no Brasil, que são os grupos anônimos? Independente de qualquer discussão técnica, a rede existe. São mais de 10 mil grupos, se nós formos juntar Amor Exigente, Alanon, Nalanon, Narcóticos Anônimos, para um país que essa semana atingiu o 1º lugar em consumo de cocaína no mundo. Né? E foi pensando nisso que nós desenvolvemos o projeto, então, Revitalizar. É isso, não é, José? É o projeto Revitalizar. Por que revitalizar? Porque o José também disse isso, eu só vou reforçar, isso foi esquecido. Quando eu em 1989 para 90, quando a gente começou, eu e mais alguns amigos com os grupos anônimos, tinha um grupo São Luís, o grupo do Amor Exigente estava se formando, né? Essa época a gente ficava, os Narcóticos Anônimos, a gente ficava numa salinha, vinha a polícia
A polícia ficava esperando a gente no grupo para ver o que era aquele monte de usuário que estava se reunindo. Nessa época, as clínicas mandavam pessoas para os grupos. Né? Chegava de ônibus. Muitos dessas pessoas que foram responsáveis depois pela fundação do Escritório Nacional dos Narcóticos Anônimos. Muitos hoje, que inclusive estão presentes aqui, são dirigentes dos grupos anônimos. Então, nós sabemos que eu só quero reforçar o que o Ben falou, é que isto efetivamente funciona. Nós temos empiricamente excelentes resultados quando nós começamos a perceber em promover a recuperação. Quando a gente começa a promover a recuperação, efetivamente os resultados vêm. Tá? Então, para isso, nós desenvolvemos, por favor, pode passar. Próximo slide. Né? Pode passar. Né? Nós desenvolvemos essa cartilha, vocês receberam ela dentro da pasta? Né? Essa cartilha, ela só está a capa e os enunciados. O que é essa cartilha? Essa cartilha, ela tem como objetivo centrar, né, as pessoas que trabalham com dependência química nesse modelo que o AA já usa com muito sucesso, que é o modelo neurobiológico. Né? Então, por que eu falo o AA e o modelo neurobiológico, que parece uma palavra da ciência? Né? Porque assim, vou dar um exemplo para vocês. O Bill, ele falou assim, pepino, a sabedoria do Bill, pepino que virou picles nunca mais volta a ser pepino. Você pode pôr ele no sol, você pode ventilar, que ele vai continuar azedo. Ele estava se referindo a quem? Né? Ele estava se referindo à doença crônica, à cronicidade da dependência do álcool, a dependência química, que ele observava empiricamente que a pessoa doente iria ser sempre doente. Né? Hoje a ciência fala assim, o sistema límbico cerebral, que é um sistema primitivo no ser humano, que está numa amígdala cerebral acondicionada lá, que através da serotonina faz com que o alcoólatra nunca mais possa beber, porque reativa o banco de memórias. Então, quer dizer, pepino que virou picles, nunca mais volta a ser pepino. Então, é interessante. Então, essa cartilha, ela começa abordando por que nós usamos esse modelo neurobiológico, que é o modelo da doença. Porque quando se trata a dependência química como doença, como um problema de adaptação cerebral, de substância psicoativa, você sempre vai propor para essa pessoa abstinência como uma maneira dela permanecer em tratamento. Como prioridade dela aderir ao tratamento. E essa cartilha ela tem como objetivo mostrar todo esse projeto do que é o projeto de cooperação. É o projeto o quê? Das comunidades trabalharem em parceria com os grupos anônimos. Que parceria é essa? É metodológica? Não. É parceria em darmos as mãos. É a pessoa que está na comunidade... no serviço, encaminhar para os grupos anônimos. Eu vou dar um exemplo. Você falou do serviço de saúde, José, daquele trabalho com os agentes de saúde. Olha que legal para vocês entenderem. Eu participei desse programa em Guarulhos, com os AAs. Nós fizemos palestras para os agentes de saúde nas UBSs. Os agentes de saúde fazem visitas domiciliares. Quando eles identificam um alcoólatra naquela família, eles já estão com um formulário dos AAs, eles pedem autorização para alguém do AA visitar aquele alcoólatra e abordar, a família autoriza, eles encaminham para o AA e a gente vai lá e abordar. Não vale a pena, gente? Não é um simples com custo o quê? Não precisa de licitação, não precisa de bancada de partido, e efetivamente funciona, nós já temos resultados. Então, a cartilha, ela vem direcionando todo o processo de tratamento para essa parceria, para esse trabalho de cooperação. Tá? Pode passar. Uma segunda cartilha que vocês receberam, e ela tem essa capa, é a cartilha que nós gostaríamos de que ela virasse moda. O nosso objetivo é que vocês profissionais
desenvolva um trabalho de educação nos serviços de dependência química, a qual se crie a rotina de encaminhamento para os grupos anônimos. Que seja desenvolvido um trabalho com a família desse dependente e com o dependente, no sentido de que eles aprendam que grupos anônimos são um suporte eficaz para o tratamento de alcoolismo e de dependência de droga. Isso pode ser feito como? Programa de família, reúne a família, ponha na sua programação, ali, ó, as pessoas centrais da vida. Olha, temos uma reunião com as pessoas centrais da vida do fulano. Quem que é o fulano? O Sérgio Castilho. Quem que é central na vida dele? Pai, mãe, filho, avô. Sentar com essas pessoas e começar a explicar para elas que elas precisam garantir a frequência do seu familiar nos grupos anônimos. Explicar para essa família da importância do acompanhamento familiar, porque muitas vezes o familiar, todos aqui eu creio que sabem falar, o problema dele não é meu. Aí você fala assim, mas é justamente isso, por isso que você tem que ir, porque o problema não é seu, né? Você entender o que é isso. Então, favorecer que essa pessoa vá procurar ajuda. Essa cartilha, pode passar, por favor? Ela é um contrato terapêutico, que, óbvio, lógico, não tem nenhum valor jurídico, é um contrato de tratamento, é uma maneira de você ter um mapa. Né? E, da mesma maneira, quando a gente vai no guia de rua no Google, né, nós vamos ter, para procurar uma rua, para procurar um mapa, nós vamos ter um outro mapa. Qual que é esse outro mapa? É esse contratinho terapêutico, para a pessoa saber onde tem que ir. Isso aqui é fator de proteção. Não é isso que a gente faz? Quando a gente está tratando dependente, não tem que ver o que é fator de vulnerabilidade. O que é fator de vulnerabilidade? Lugar da ativa, frequentar bar, não estudar, não trabalhar. Não é fator de vulnerabilidade para recaída. O que é fator de proteção? Frequentar grupo, contratinho terapêutico, família participar. Isso tudo que vai proteger. Rede de tratamento, rede de apoio, recovery, recuperação. Não precisa mais ficar falando de trás. Falar do que dá certo, começar a falar o que dá certo. Então, esse contratinho vai o nome, a pessoa que está acompanhando ele, que vai ser esse gerente, pode passar. Tá? E as orientações gerais, né? As orientações que são justamente isso que a pessoa tem que ir martelando na cabeça dela, né? Da mesma maneira que o indivíduo acorda de manhã, hoje eu vou beber preciso de R$5, vou pegar um pino, vou na biqueira, depois eu vou dar um rolê, ele já tem o esqueminha de uso na cabeça, tem que criar um outro esquema. Né? Qual que é o outro esquema que ele precisa criar na cabeça? Evite o primeiro gole, mudar estilo de vida, todas essas recomendações do grupo tem que ser martelada para quê? Porque de tanto martelar, uma hora faz parte da vida dele. É que nem amarrar sapato, ninguém nasceu amarrando sapato, depois que aprendeu a amarrar sapato, nunca mais esquece. Andar de bicicleta, temperar comida, tudo isso foi aprendizado, tudo isso não era natural e passou a ser natural. A mesma coisa tem que ser a prática terapêutica nos tratamentos da dependência química. É fazer com que o indivíduo torne o que não é da sua natureza da dependência, passa a ser sua natureza de recuperação. Essa é a virada, é nisso que nós estamos apostando, é por isso que a gente trouxe o Bem Base e organizamos todo esse seminário. Pode passar? Continuamos com as orientações básicas, frequente as reuniões. Por que as reuniões todo dia, gente? Porque tecnicamente a gente já sabe que para que um comportamento se desenvolva, quanto tempo é? É 66 dias, né? Não, para que você pegue um novo hábito. E 90 dias para você desenvolver um outro hábito. Então, no mínimo, não é porque 90 dias, 90 reuniões, porque ele vai parar, 90 reuniões para ele desenvolver um novo hábito, uma nova frequência. Se depois de 90 reuniões ele não for, a cabecinha dele já vai acender. Opa, você não foi no grupo, você não foi no grupo. Vai estar faltando alguma coisa. Essa é a ideia, tá? Faça amigos, telefones, atividades. Um detalhe, esse instrumento que o AA vai disponibilizar pelo telefone 3315-9333, quem quiser anotar, 3315-9333, o AA vai disponibilizar esse mapa, que é essa caderneta,
vai estar todos esses enunciados lá. E é muito importante, quem trabalha com isso, trabalhar no grupo. Pode trabalhar um enunciado por semana, um enunciado por dia, pode trabalhar a caderneta. Cada enunciado disso, olha, faça amigos, troque telefones, dê carona, integre-se. Isso dá pano para manga ou não dá para falar de recuperação, gente? Dá pano, dá para você trabalhar muito bem isso. Então, essa é a ideia, é criar esse instrumento, é criar esse universo. Pode passar? Né? No A, né, especificamente, no NA nós não tivemos contato, nós vamos ter as pessoas já que vão estar com um carimbinho lá, né, para ele controlar a frequência dele. É importante controlar a frequência dele, gente? É. Aí ele pode falar assim, mas vocês estão querendo me vigiar, vocês não confiam em mim. Aí você vai falar assim, meu amigo, você está num tratamento de dependência química. Isso já vai estar sido estabelecido aonde? Lá atrás. É um contrato terapêutico. Se ele falar não confio em mim, é porque a luzinha já começou o quê? Acender. Você já sabe que ele está indo ao encontro do quê? Porque se ele estiver efetivamente em tratamento, ele vai aceitar o carimbo e ainda vai ficar feliz de estar vendo o carimbinho lá e cumprindo a meta dele de tratamento. Então, é um fator de proteção. É um fator de que protege. Próximo, por favor. E aqui, olha, vem os carimbos do grupo. Vocês receberam também, todos receberam na prasta, ou esse no momento ainda é só um esboço, né, uma ideia. Nós gostaríamos, tem uma ficha de avaliação, nós gostaríamos que vocês dessem a ideia como deve funcionar essa caderneta, porque é com vocês que a gente quer fazer parceria. Todo esse evento que nós montamos aqui, que deu um trabalhão, viu, gente? É para trabalhar com vocês. Nós só gostaríamos de ter a confiança de vocês e vocês nos ajudarem nos encaminhamentos e na troca de experiências. Eu vou parar por aqui, né, que a minha parte era apresentar. Queria agradecer a vocês por essa oportunidade, né, de poder estar falando em recuperação. Gostaria também de avisar que essa palestra do Bembás, todo esse trabalho do Bembás, de todos, não vai ser em vão. Nós pretendemos começar um movimento de recovery, de recuperação na cidade de São Paulo. Então, muitos de vocês vão ser contactados. Nós temos e-mails para chamar para reuniões, para ver como que a gente pode fazer um grande dia de recuperação. Quem sabe o ano que vem, 15 de março, possa ser um dia que a gente comemore recuperação, né? Faça um evento para comemorar recuperação. Obrigado pelo silêncio de vocês, obrigado pela participação.